Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então à nossa roda de conversa, né? Podemos chamar assim. Nós nomeamos isso como uma oficina de orientação, né? Essa é uma proposta da Diretoria de Recursos Humanos, já que nós estamos há mais de um ano e meio, né? Sem poder fazer palestras, sem poder levar o conhecimento até vocês de outra forma, né? Então a gente decidiu gravar esse vídeo, né? Para levar um pouco de conhecimento até vocês, e o assunto dessa nossa conversa é sobre o impacto do Covid. Nós decidimos gravar então sem máscara, estamos num distanciamento seguro, né? Porque a máscara poderia prejudicar a compreensão. Estamos aqui então, nós entre colegas, eu vou apresentar as meninas. Eu sou a Elaine, sou psicóloga, sou analista de gestão humana na prefeitura, trabalho no Recursos Humanos. Nós temos aqui então a Bianca Mena Barreto Lages. A Bianca é fisioterapeuta e é lotada na Policlínica, né, Bianca? Temos a Cirlei, então, que é nutricionista, lotada na Secretaria de Saúde também e trabalha na unidade sanitária. E a Prof. Kika, mais conhecida como a Prof. Kika, né, Elisandra Gozzi. A Kika é graduada em licenciatura plena de Educação Física, ela tem mestrado pela UNOESC, especialização em ação interdisciplinar no processo de ensino-aprendizagem. Ela é professora efetiva na Prefeitura de Concórdia, né? E atualmente, então, desde 2010, ela atua como coordenadora e professora de ginástica laboral, né? Então, aqui que é uma pessoa que ela consegue chegar mais até nós, né? Ela tem a oportunidade de chegar mais até nós colegas, né? Servidores, então ela é mais conhecida, né? Kika? Pessoal, então, assim... por que a gente decidiu falar sobre Covid, né, ainda, né? Porque ainda é um problema, né, na nossa sociedade e agora estamos mais habituados com isso, mas existe muita gente que ainda está sofrendo o impacto disso, e a gente decidiu abordar um pouquinho desse assunto, porque é um assunto que teoricamente interessa para todo mundo, né? Eu queria que a Bianca falasse um pouquinho sobre os sintomas do Covid. Alguns de vocês já devem estar cansados, né, de repente, de falar disso, mas eu acho importante que a gente retome um pouquinho, né, bem resumidamente. Uma das coisas importantes de relembrar, né, que nunca é demais relembrar, é o que é o Covid-19, né? Então, ela é um vírus de infecção respiratória aguda. Ele tem uma transmissibilidade muito alta, facilita a transmissão, e agora a gente já viu que esse vírus ele sofre várias mutações. Estamos aí com a variante Delta, onde essa transmissão é muito mais séria, assim, mais transmissível. E quanto aos sintomas, então, ela pode ser com sintomas de febre, cansaço, coriza, tosse seca, diarreia, pode ter perda do paladar, perda do olfato, dor de cabeça. Então, são diversos os sintomas que podem acontecer do Covid-19. Bianca, eu não sei se tu sabe, mas essa onda de agora, que diz que é essa mutação, são os mesmos sintomas? Na verdade, os estudos relatam que os sintomas dessa Delta, eles são sintomas de um resfriado mais leve. E aí isso é mais perigoso, né? Assim, é que a gente nunca sabe como cada pessoa vai responder quanto a esse resfriado mais leve, né? Então, a gente tá vendo aí que alguns casos as pessoas estão se reinfectando com o vírus devido a essas variantes. Então, a gente não pode nunca deixar de se cuidar. Okay. E assim, né, pessoal, falando então do aspecto psicológico, né, do Covid, eu acho que todo mundo, de alguma maneira, sentiu essa mudança, né? Então, o que percebe-se é que o Covid veio e mudou algo
para todo mundo, do menor ou maior grau, é algo que mexeu com a vida de todo mundo, né? Então, no primeiro impacto, o que a gente teve, né? Mudança. E mudar é sempre difícil. Nós temos a tendência a ter uma certa restrição à mudança. E até mesmo quando a mudança ela é positiva, a gente é resistente. É algo muito engraçado, assim, porque a gente sabe de repente que vai ser algo bom para nós, mas a gente se sente inseguro, né? Por quê? Porque mexe com o nosso estado de conforto, né? E por isso que às vezes a gente não busca mudar, né? A gente quer sempre mudar, eu quero fazer isso, mas estando onde eu estou é muito mais fácil, né? Então começou com isso, né? Começou mudando, porque a mudança ela interrompe algo que é contínuo, né? Então ela desconforta o nosso aparelho psíquico, né? O nosso sistema emocional, mesmo sendo positivo, né? Falando de coisas positivas. E aí a mudança, o que ela faz? Ela me obriga a tomar outros caminhos, né? E isso é desconfortável, porque é fácil eu estar onde eu estou, às vezes eu não estou feliz onde eu estou, mas é onde eu sei estar, né? E aí, às vezes, eu até me puxo para ficar onde eu estou, mesmo não gostando disso. Então, o Covid trouxe isso, assim, foi muito de repente, né? Foi uma mudança muito sem aviso, assim, para todo mundo. E aí é óbvio que num primeiro momento e num maior grau ela trouxe uma mudança negativa, né? E a primeira coisa que impactou, eu acho que pra gente, foi a questão do medo, né? Porque a princípio, hoje a gente tem mais informação, hoje, no dia de hoje, isso já tá passando um pouco, a gente já tem vacina, mas a princípio isso impactou de uma forma de medo, assim, muito profundo, né? E aí a questão do isolamento, distanciamento social, como lidar com isso, né? A gente não sabia e nem sabe, né? Muito bem ainda o que fazer, como fazer, se tá certo, se tá errado. E aí, o que acontece, né? Isso acabou agravando ou criando ou agravando alguns distúrbios, né? E aí, inclusive, transformando alguns aspectos de comportamento em transtornos, né? Então, se eu sou uma pessoa ansiosa, esse foi o momento em que a minha ansiedade, ela foi lá em cima. Daqui a pouco eu não consegui dar a volta na minha ansiedade e ela se tornou um transtorno de pânico, né? Então, assim, estresse. Então, a gente tem muitos casos, muitos relatos de transtorno de pânico, né? Porque todo mundo é um pouco ansioso. E aí, quando isso vem numa enxurrada, em forma de enxurrada, isso se transforma num transtorno, né? Além disso, tivemos problemas econômicos. Estamos tendo, né? A consequência disso, mas assim, particularmente as pessoas... muitas pessoas não puderam mais trabalhar porque não tinha escola, porque precisavam cuidar do filho. Então, assim, a vida das pessoas... Fora o comércio que teve que fechar as portas, as escolas artísticas que fecharam, que perderam aluno. Então, assim, o problema econômico eu acho que foi algo muito profundo, assim, e ainda vamos sentir isso, né? E aí, a pior parte que foi a questão dos lutos, né? Então, isso problema econômico a gente consegue recuperar, né? De alguma maneira, mas perder alguém a gente não consegue recuperar. Então, essa mudança negativa eu acho que foi a pior, assim, a que mais impactou o ser humano e como lidar com isso. Ninguém estava preparado para lidar com tanta perda, né? E mesmo que você não tenha perdido alguém da família, mas você conhece alguém que foi por causa disso. Então, assim, o que acontece? A sociedade, ela presenciou a morte, assim, por um bom tempo, né? Ainda temos. Mas teve auges, assim, picos em que a gente conviveu com a morte, assim, né? De uma forma muito, muito triste. Então, essa onda, essa energia, ela impactou muito profundamente, assim, no nosso estado psicológico, né? Nós precisamos, então,
nesse período, desenvolver algumas habilidades. Então, assim, foi algo muito, né? A gente precisou lidar com tanta coisa ruim e, ao mesmo tempo, desenvolver coisas, né? Desenvolver habilidades sociais que a gente estava acomodado, ou talvez a gente não tinha, né? Não precisava se puxar para isso. Eu vejo muito claro a questão da empatia, que foi uma habilidade que a gente precisou desenvolver, porque a gente começou a viver uma situação em que todo mundo estava no mesmo barco, né? Todo mundo estava sofrendo aí. Mas algumas pessoas tinham algumas particularidades, e aí a gente tinha que entender, né? E as pessoas tinham que nos entender, a gente tinha que entender as pessoas, né? As pessoas que estavam doentes, né, que não podiam cumprir suas tarefas, outras não tinham com quem deixar as crianças. E aí tinha o outro lado, que é a questão das chefias tendo que administrar tudo isso, né? E então foi um momento em que a sociedade precisou ser muito empática assim com o outro, né? E isso, desenvolver habilidade social e desenvolver habilidade psíquica é sempre bom, né? Então, falamos né, das coisas ruins, mas o que trouxe de bom foi isso, né? A gente aprender a treinar, porque tudo é um treino, né? Se eu não preciso fazer algo, eu não treino fazer isso. Então, às vezes a gente não precisa treinar, né, ser empático o tempo todo, né? E o Covid nos obrigou a fazer isso de alguma maneira, né? A questão do cuidado com o outro também, né? O próprio fato da máscara, né? Então, eu uso a máscara para me proteger e para proteger a outra pessoa, né? Tudo que, né, às vezes assim, a gente tem ainda, né? Vontade de chegar e abraçar a pessoa, ou às vezes a pessoa te abraça, mas não sabe o que fazer. Então, assim, a gente teve que aprender a se cuidar e a cuidar do outro, né? Então, essa foi uma habilidade social que a gente precisou aprender, e é algo positivo. O autocuidado, né? E aí as meninas vão falar disso, né? Desse autocuidado, que é algo que a gente também precisou entender, que muitas coisas, assim, depende só da gente, né? Ninguém vai enfiar comida na minha boca, né? Eu tenho que entender que a minha alimentação é que vai fazer com que eu me sinta melhor, que a minha disponibilidade para fazer exercício, para fazer alongamento. Então, assim, esse foi um momento em que a gente falou muito disso, né? Em que a sociedade falou muito de autocuidado. Então, é algo positivo, assim, né? E é o que a gente já conversou, né? Que é tu não esperar ficar doente para procurar a saúde, é tu ter a saúde, né? Não precisar só procurar ela quando fica doente. E é importante destacar também que hoje a gente vive a pandemia do Covid, mas a gente já vive, o mundo, né? O Brasil principalmente, já vive a pandemia de outras doenças há muito tempo. Se nós pensarmos aqui as doenças causadas pelo sedentarismo, pela inatividade física, né, pelos cuidados, a falta de cuidados com a própria alimentação saudável, né? O pessoal tem levado um pouco mais para o lado fit, mas não é o lado fit, é um lado da comida saudável, a comida aqui, do feijão, arroz, do básico, que a própria Nutri depois vai estar explicando melhor. Mas então é possível assim, a gente olhar um pouco para trás e pensar, talvez essa pandemia ela nos trouxe, de repente, o sentido de olhar para trás, ou olhar para o lado, olhar para o outro, olhar para si mesmo, olhar para o seu corpo, né? Afinal de contas, o nosso corpo é a nossa casa. Então, esse autocuidado, cuidar de si mesmo, né? Ter preocupação com si mesmo e para com o outro. E essa pandemia que eu falo, quando a gente já vive uma pandemia há muito tempo, quantas doenças, né, não transmissíveis a gente vive? Diabetes, colesterol, hipertensão, né, obesidade. Então, existe uma pandemia que de repente ainda não está tão visível como foi a pandemia hoje. E que a gente está acostumado, de repente parece que é normal, né? É normal. E que muitas dessas doenças, né, elas podem ser melhoradas, até mesmo
hoje se utiliza a medicação, está controlada pelo uso de medicação, mas que com o estilo de vida ativo, né, com cuidado com a alimentação, a gente pode reverter, né, a gente chama que são as doenças decorrentes do estilo de vida. Então, é parte de mim qual é o estilo de vida que eu quero para mim. Então, essa é a nossa preocupação, né, é o corpo saudável. Né? A mente, você acabou de falar, ele falou muito bem da questão da mente. A gente passou por uma pandemia, a gente estava passando por uma pandemia onde mexeu muito com o psicológico. E o psicológico, justamente como estamos tratando do trabalhador, né, do servidor público, veja como isso impactou diretamente, né? Teve várias situações que eu precisei me adaptar, deixar meu filho na escola, não tinha escola, mas eu precisava estar no meu trabalho, né? A gente serve uma população, então isso com certeza é um assunto que ele precisa ser, né, abordado, e é por isso que estamos aqui para tentar trazer algumas informações para colaborar, então, com a mudança no estilo de vida também. E no dia a dia a gente não para assim muito para conversar sobre isso, para buscar informação, não dá tempo, né? Então a nossa ideia é isso, é trazer, colaborar com a vida saudável, né? De vocês, da gente. Outra habilidade psíquica, então, que o Covid nos proporcionou, né? Que uma crise nos proporciona, né? É estar aberto a mudanças, né? Quanta coisa mudou, no aspecto positivo, a gente pode pensar quanta coisa agora tem na internet, né? O próprio fato da gente estar fazendo isso aqui, de repente é algo que a gente pode fazer mais, mesmo depois tendo presencial, mas assim, cursos que daqui a pouco não podem chegar a todo mundo, né? Pode ser gravados, e hoje em dia isso foi muito legal, né? Porque a gente tem acesso a muita coisa que antes não tinha. Antes era quase tudo presencial, né? E agora tem, sei lá, cursos no Brasil inteiro que a gente pode participar de forma online, né? Então, a gente precisa também olhar para esse lado, né? Embora muita gente teve muito prejuízo, né? E principalmente os lutos, né? Eu enfatizo porque eu acho que é o pior prejuízo que essa pandemia trouxe. Mas tem muita coisa positiva que a gente pode olhar e pode se aproveitar disso, né? Pensar, mas, né, teve isso, mas teve isso também, né? Porque eu acho que quando a gente entra nessas crises, a gente se obriga a entrar em contato com a gente. A gente não para si, né? Como a Kika falou, o nosso corpo é a nossa casa, né? A nossa mente é a nossa casa. Então eu preciso cuidar muito bem disso, porque eu só tenho uma chance, né? Depois que estragou, eu vou dar manutenção. Mas, e aí você falou da prevenção. Por que deixar estragar? Quanto mais eu puder retardar isso, quanto mais eu puder ser saudável, é aqui que eu falo, mas não é a questão fit, né? É a questão de eu me sentir bem, é a questão de eu não, né, de eu ser saudável, né? Tanto fisicamente como psicologicamente, até porque um influencia o outro diretamente, né? E aí eu falei já, né, então, do desenvolvimento da questão tecnológica, o quanto isso, né, tem possibilitado pra gente, né, muita coisa, e tudo isso leva ao crescimento pessoal, né? Então, eu acho que é isso. Agora, a Bianca vai falar um pouquinho, ou é a Cirlei? Sou eu. A Cirlei. A Cirlei vai falar, então, da parte da alimentação. Olá, colegas! Hoje vou estar orientando quanto à alimentação no pós-Covid. Então, os sintomas e as sequelas pós-Covid vai depender de indivíduo para indivíduo. Depende da sua genética e da história clínica que cada um tem. Então, alguns apresentarão algumas complicações pelas respostas inflamatórias que gerou no organismo e, consequentemente, algumas sequelas. Eu vou estar apresentando algumas sequelas que a alimentação vai estar ajudando, então, na anosmia, na hiposmia, na fadiga persistente, na perda da massa muscular, na hiperglicemia e no diabetes mellitus.
E como que as estratégias nutricionais podem ajudar nesse momento pós-Covid? Então, com alimentos diversificados, uma alimentação saudável e equilibrada, que tenha alimentos in naturas, que não tenha excessos, contribuirá para uma boa recuperação pós-Covid. Levará também a um bom estado imunológico e isso é importante nessa hora. Não existe uma fórmula mágica ou um alimento sozinho que faz milagre. E a gente tem que estar atento muitas vezes no que tem nas redes sociais ou o que é falado de um amigo para o outro. Então é um conjunto na nutrição que vai levar a um corpo mais saudável. Então, estratégias que contemplem todos os grupos alimentares é interessante nesse momento. Então, na nossa alimentação no dia a dia tem que ter os carboidratos que fornecem energia de uma forma equilibrada, que são o pão integral, o arroz integral, a mandioca, a batata, a aveia, todos alimentos que podem estar nas refeições principais. Também os alimentos que são classificados como reguladores, que são as frutas e as hortaliças, que fornecem vitaminas, fibras e minerais ao nosso corpo. Não esquecendo das proteínas, que está presente nas carnes, ovos, nos grãos, nos feijões, ervilha, lentilha, no ovo, que é importante para a massa muscular, a estrutura óssea e nosso sistema imunológico. Os óleos essenciais, as gorduras boas, que está presente no azeite de oliva, no abacate, nas castanhas, nozes, as oleaginosas, no óleo de coco, que vão contribuir com a fonte de energia e também com vitaminas lipossolúveis, que são muito importantes para o nosso corpo, porque elas ajudam com antioxidantes. E também a hidratação. A hidratação faz parte do nosso dia a dia, mas que também é muito importante nesse tratamento pós-Covid. O ideal para as pessoas adultas seria 35 ml por quilo de peso. Então, não seria uma quantidade para todos, mas sim uma quantidade de acordo com o seu peso. Então, em média, uma pessoa que tem 60 quilos deve ingerir 2 litros de água ao dia. Pode ser líquidos diferentes também, contam como água, como um suco natural, um chá leve, uma água de coco. Muitas vezes as pessoas tomam chimarrão, uma pequena porcentagem desse chimarrão também vai contar na hidratação. Aqueles que apresentam a dificuldade de tomar água também podem estar fazendo uma água saborizada, estar adicionando a folhas, ervas aromáticas ou alimentos dentro dessa água. Agora eu vou falar um pouquinho das sequelas em que a nutrição pode estar auxiliando. A primeira delas é a anosmia. A anosmia é a perda do olfato, a perda total do olfato. Ela é um dos sintomas pós-Covid, do diagnóstico do Covid e que pode se estender nesse pós-Covid. Também nós temos a hiposmia, que é a perda parcial do olfato, e a parosmia, que é a modificação total ou parcial do olfato. Esse é uma característica nova que a gente tem observado em alguns relatos, onde os pacientes falam que o alimento muda o sabor. Por exemplo, teve uma paciente que relatou que já tinha passado 30 dias do Covid e ela ainda não conseguia comer carne, porque o sabor e o cheiro da carne era como se tivesse estragado. Então, essa característica é a parosmia. E o que causa essa onosmia e essa modificação do olfato? Pode ser devido a danos no nervo olfatório
ou também degeneração neuronal, ou ainda uma segunda linha fala de como o vírus afeta o nosso sistema nervoso central, uma neuroinflamação. Nós não temos ainda um protocolo para tratar a anosmia, mas alguns estudos já estão começando e o que eu vou estar apresentando vão ser algumas possibilidades que a gente pode estar tratando. Então, a Abraroma, que é a Associação Brasileira de Óleos Essenciais, tem um protocolo que é um treinamento olfativo. Esse treinamento envolve a inalação 2 vezes ao dia de 2 a 4 substâncias por uns 30 segundos e o paciente tem que tentar reconhecer o cheiro e a intensidade que está esse cheiro. Isso vai fazer com que promova a recuperação desse nervo danificado. Então, a gente pode estar utilizando para fazer esse treinamento olfatório de 3 a 4 substâncias que podem ser ervas aromáticas ou alimentos ou essências, óleos essenciais, para inalar 2 vezes ao dia. Então, o que vai precisar? Vai precisar anotar em um diário e fazer com frequência esse teste olfativo. Então, muitas vezes vai ser de 30 até 4 meses, porque um nervo danificado não melhora rapidamente, vai levar um tempo. Então, para essa técnica é importante a gente ter vidros, alimentos secos ou ervas aromáticas e óleos essenciais. Então, eu vou mostrar as plantas aromáticas que podem ser utilizadas. Então, aqui eu tenho o orégano desidratado e que tem um aroma bem forte que pode ser utilizado, assim como pode ser utilizado também o café, assim como o cravo ou outras especiarias. Se optar por óleos essenciais, os óleos essenciais eles são comercializados com fins terapêuticos e eles têm um aroma muito forte e que auxilia nesse momento. Só que eles também têm um custo, então muitas vezes vale a pena utilizar aqueles alimentos ou ervas que tem em casa. Se usar o óleo essencial, o ideal é ter um vidro e que você pode pingar numa fita olfativa ou num pedacinho de papel 3 gotinhas do óleo essencial nessa fitinha e colocar dentro do vidro. E aqui você pode manter por uma semana essa fita olfativa. E 2 vezes por dia vai estar inalando por 30 segundos. Vai sentir a intensidade, reconhecer esse cheiro e a força dele. Até dá para fazer uma classificação de 0 a 10 do reconhecimento tanto do cheiro, da intensidade e da força. É importante que, mesmo que não sinta o cheiro ou não reconhece inicialmente, que se repita por vários dias até por meses. Também vou estar falando de uma outra sequela que é a geusia. A geusia é a perda do paladar. O treinamento será semelhante ao do olfato, só que nesse momento vocês vão estar consumindo alimentos que tragam os 5 gostos, que são o doce, o amargo, o azedo, o salgado e o umami. E vão estar reconhecendo a intensidade desse sabor,
se vocês reconhecem aquele sabor, né? Isso é muito importante. E o que vocês podem estar utilizando? Então, para o amargo, vocês podem estar utilizando principalmente vegetais, a berinjela ou agrião, hortaliças que trazem esse gosto amargo. Para o doce, pode ser uma bala, pode ser o mel, uma sobremesa. Para o ácido, pode ser as frutas cítricas, o limão, o abacaxi. Para o salgado, as preparações mais salgadas, ou um pouquinho de sal, ou um pedacinho de bacon, que lembra bem o salgado. E o umami é aquele gosto diferente, que não se encaixa nos outros, que está representado pelo tomate, pelo queijo, pelo feijão. Essas papilas gustativas que a gente tem na boca, que reconhece o sabor, muitas vezes elas estão inflamadas pela Covid. Então, por isso que não reconhece o sabor do alimento. E utilizar também alimentos anti-inflamatórios é interessante. Então, a gente tem o gengibre, o açafrão, que tem essas propriedades anti-inflamatórias. O gengibre pode ser utilizado em sucos ou saborizar águas. O açafrão a gente pode utilizar na culinária. E o açafrão também pode ser comprado como a cúrcuma. Então, utilizando também outros alimentos que têm esse fim anti-inflamatório, como alimentos fontes de ômega 3, também é interessante. Uma outra sequela que eu vou estar falando é sobre a fadiga. A fadiga é uma sensação de fraqueza, incapacidade para realizar as atividades diárias ou após os exercícios. A fadiga ela foi relatada até por pacientes que tiveram sintomas leves e moderados da doença e depois de curados eles apresentaram ainda a fadiga. E é um cansaço anormal. As pessoas relatam que não sentiam isso antes da Covid. E isso pode ocorrer devido a uma inflamação que gerou no organismo ou por depletar os estoques de nutrientes dentro das nossas células ou também por um trabalho excessivo das nossas células e principalmente das nossas mitocôndrias, que são as geradoras de energia. E uma outra linha também fala dessas consequências neurológicas devido à neuroinflamação. Então, a fadiga vai estar bem presente, às vezes, após o exercício físico, após aquele dia de trabalho, chega em casa e a pessoa está com muita fadiga. E não recupera após o descanso ou após uma noite de sono. Então, alguns pacientes com fadiga, eles relatam dor muscular, dor nas articulações, a perda da concentração, a dificuldade de memorizar, ou às vezes enxaqueca, dores de cabeça, são alguns sintomas dessa fadiga. E como que a nutrição pode estar auxiliando? Principalmente com uma alimentação saudável, rica naqueles grupos alimentares que eu falei no início, então uma alimentação equilibrada, com alimentos in natura, vai ser muito importante nesse momento. E também numa alimentação rica em fitoquímicos. O que é fitoquímicos? É aqueles nutrientes que dão cor aos vegetais, às frutas e às verduras. Então, tem alguns fitoquímicos que às vezes a gente já ouve falar, como o resveratrol, a quercetina, e existem inúmeros que têm essa função de desinflamar, de cuidar da nossa saúde. E o que seriam exemplos de uma alimentação saudável? Então, pensando lá no nosso desjejum, um pão integral, um omelete ou um queijo branco, um suco natural de frutas sem açúcar ou uma própria fruta, um leite com café sem açúcar. Nos lanches, frutas, aveia, um iogurte, castanha, nozes.
E nas refeições principais, o arroz e feijão, as hortaliças, os legumes, as saladas e a carne. Então, é assim que é uma alimentação saudável. Silei, eu acho importante você, né, até destacar para os nossos seguidores que você fala ali muito da questão do pão integral, dos alimentos integrais, né? Então, depende da diferença do integral para o não integral. E quem não tem a possibilidade de consumir o integral, pode consumir o outro, né? Uhum. Qual é, então, depende, eu acho importante estar destacando, já que estamos falando da alimentação saudável. Uhum. O pão integral, ele vai ser mais rico em fibras. As fibras vai ter essa função de equilibrar o açúcar no sangue. Ela vai fazer com que o açúcar que está presente nos alimentos vai mais lentamente para a nossa corrente sanguínea. Então, isso é importante nesse momento, né? Claro que se não tem às vezes a condição ou não tem o hábito, a gente pode colocar mais saladas verdes, que é fonte de fibra, às vezes uma aveia num lanche, para estar enriquecendo essa alimentação com outros nutrientes, né? Porque um corpo que está sentindo mais fadiga, ele precisa nutrir com nutrientes, com alimentos mais saudáveis o corpo, porque senão essa fadiga pode persistir por meses, né? Tem alguns relatos que chegam a dizer que até 8 meses após Covid, um paciente pode estar apresentando esses sintomas. E a alimentação, ela vai fazer o diferencial, né? E, claro, evitar uma dieta inflamatória. Aí entra essa questão do que é inflamatório, né? Hoje em dia a gente tem uma praticidade muito grande por causa da comercialização e da industrialização dos produtos. Então a gente tem biscoitinhos, a gente tem refrigerante, a gente tem alimentos ultraprocessados, a gente tem embutidos. E esses alimentos, às vezes, não carregam os nutrientes que é importante para o nosso corpo. Então, uma dieta inflamatória, rica em açúcar, farinhas refinadas, embutidos, pode estar, sim, aumentando esse período de fadiga. Então, por exemplo, vamos pensar assim, o que seria exemplos de uma dieta inflamatória? Eu comer pela manhã um pão branco com uma geleia. Então, um pão branco, ele tem mais açúcar. E se eu coloco mais uma geleia em cima, ele vai estar com mais açúcar. Tomo um leite com café e adiciono mais açúcar. Isso é uma dieta inflamatória. Ao realizar o meu lanche, antes de eu comer uma fruta, uma batata doce, eu como um biscoito recheado ou um salgadinho com um refrigerante. Então, essas são opções de uma dieta inflamatória, que a gente deve tentar equilibrar, né? Não que eu nunca possa comer esses alimentos, mas que não esteja no meu dia a dia. E para ativar as mitocôndrias, que é aquelas células geradoras de energia dentro do meu organismo, eu também preciso fazer atividade física. Elas estão lá cansadinhas, esgotadas, e quando faz um exercício físico, vai ativar elas. Então, a atividade física, que depois vai ser falada também pelas minhas colegas, é muito importante nesse momento. E se puder associar uma atividade física se expondo ao sol, melhor ainda, porque a gente vai estar produzindo vitamina D. A nossa pele exposta ao sol produz vitamina D. E a vitamina D é importante para a nossa imunidade, para controle de prevenção de diabetes, é importante para a nossa estrutura óssea. Então, se a gente puder associar, melhor ainda. A exposição ao sol ideal para a produção de vitamina D é de 15 a 30 minutos por dia. E muitas vezes, fazendo essas mudanças na alimentação, o paciente ainda não vai apresentar resultados. Por quê? Porque muitas vezes ele tem uma glicemia alterada, ele tem uma ferritina alterada, ele tem ácido úrico, ele não dorme bem. Então, esse período, essa sequela, às vezes pode se estender a um tempo maior.
Então, aqui na nutrição, a gente faz essa mudança na alimentação e se mesmo assim não surgiu um efeito, a gente pode também suplementar com alguns nutrientes específicos, de acordo com o paciente. Então, às vezes, uma coenzima Q10, um ômega 3, que são nutrientes anti-inflamatórios importantes para gerar mais energia, mas isso vai depender de uma avaliação individual. E se o paciente já melhorou a alimentação, está fazendo atividade física, está fazendo terapia e muitas vezes não está vendo resultado, é importante uma avaliação médica. Às vezes precisa também de uma medicação. Então, é um conjunto. Muitas vezes, só um profissional não vai conseguir resolver aquele problema. E uma coisa importante de ressaltar referente a essas questões das sequelas, Cirlei, é que cada indivíduo é um indivíduo. Eu posso ter pego Covid, ter tido sintomas leves, porém as minhas sequelas perduram até hoje. E a Cirlei ter pego Covid, ter tido os mesmos sintomas que eu e não ter sequela nenhuma. Então, cada indivíduo é um indivíduo e nós devemos respeitar isso, né? Sem haver comparações entre um e o outro. Isso mesmo. Por essa nossa história genética e também o que a gente está carregando na nossa história. O nosso estilo de vida também, né? Um estilo de vida. Vou falar um pouquinho agora sobre o diabetes mellitus, que a gente ouve e lê e às vezes muita está relacionado que o paciente diabético ele tem um maior risco quando contraído o COVID de ter mais complicações. Então, o que a gente sabe hoje? Que o paciente que ele tem maior risco é principalmente aquele que não teve um bom controle da doença antes de pegar o COVID, ou que tem o diagnóstico de outras patologias associadas. Às vezes tem diabetes, hipertensão, já é idoso. Então, esse vai ter um quadro de maior gravidade se pegar a COVID. E se esse paciente diabético vir a ter a COVID, é interessante ter um controle maior da glicemia. E tem alguns relatos de alguns pacientes que relatam que após a COVID foram diagnosticados com diabetes mellitus. Então, esses pacientes que têm o diagnóstico, eles devem ser investigados e acompanhados. Porque a gente sabe que o vírus faz um dano hepático e também pancreático. Então, esses órgãos ficam mais danificados e acaba comprometendo a produção de insulina. Então, tem que ter um acompanhamento por um tempo maior para ver se isso vai ser permanente ou se é transitório. E as estratégias nutricionais que a gente vai trabalhar, tanto no paciente diabético que já tem há longo tempo e que passou por COVID, vão ser iguais àqueles que foram diagnosticados com diabetes pós-COVID. Então, a dieta aqui é uma dieta que precisa ser mais equilibrada, mais acompanhada, que tem que ter uma alimentação a cada 3 em 3 horas, para ter um equilíbrio da glicemia, em pequenas quantidades, que não seja um excesso numa única refeição, que tenha uma alimentação rica em fibras. Aí é importante o arroz integral, o pão integral, um macarrão integral, uma aveia, porque esses alimentos vão ser importantes para fazer com que o açúcar vá lentamente para o sangue. Também é importante investir nas hortaliças, nas saladas, nos legumes, que tenha no almoço e no jantar. As carnes que sejam preferencialmente magras e, quando possível, branca, ovos cozidos, tudo isso vai estar auxiliando para o maior controle do diabetes. As frutas também são importantes. O ideal é consumir 3 porções de frutas ao dia, que podem estar divididas em lanches. Nessas frutas pode ser adicionada canela moída, aveia, sementes,
que é bem interessante. E evitar doces e açúcares. Uma outra sequela que também depois as colegas vão estar compartilhando vai ser a sarcopenia. Pacientes que passaram por internação ou por a UTI têm uma tendência maior a passar pela sarcopenia. A sarcopenia é a perda da massa muscular, é uma perda acentuada dessa massa muscular, porque eles passaram muito tempo, por longos períodos, acamados. Isso é importante dizer também, que só para o pessoal ter uma noção, 15 dias, em torno de 15 a 20 dias que uma pessoa esteja acamada, ela perde em torno de 30% da massa muscular. Então, essa recuperação relacionada até a idade é bem mais demorada, né? Do que, às vezes, uma pessoa jovem. Igual essa pessoa jovem vai sentir para a recuperação também dessa massa. Isso porque, né, a pessoa começa a perder massa muscular gradativamente a partir dos 30 anos, né? E se acentua a partir dos 50 anos. Então, isso já é um processo de envelhecimento. Então, imagina se a pessoa fica um tempo acamada, imóvel, né, sem exercitar. Então, principalmente as pernas, né, que a gente chama as pernas dos braços, que vai demandar depois também uma maior exigência do próprio pulmão desse indivíduo. Eu cheguei a ler, não sei se vocês também viram algo nesse sentido, que pacientes que estão acamados em um processo de UTI, eles chegam a perder até 3% da massa muscular dos membros inferiores. Então, os membros inferiores têm uma perda muito acentuada, né? Tem alguns pacientes que eles saem, eles não conseguem às vezes nem pegar um copo, porque eles não têm essa força muscular, né? Reaprender, né, os movimentos, e por isso que é comum, né, principalmente na mídia, é você observar que as pessoas que passaram pelo Covid acabam saindo do hospital de cadeira de rodas, né, e precisam do acompanhamento do fisioterapeuta e depois, então, do profissional de educação física também. Não, e é importante essa fala também para a gente ver a integralidade de cada profissional aqui, né, nesse paciente, o quanto isso é importante. Porque, como a Kika falou, saiu do hospital, vamos fazer fisioterapia, mas a fisioterapia, o paciente vai ganhar uma massa muscular se ele tiver com uma alimentação adequada, né? Se ele tiver com o emocional também um pouco controlado, porque às vezes vem a ansiedade, aquele paciente está em casa, dependente de um oxigênio, não pode trabalhar, não tá conseguindo se sustentar, come, engorda. Então é um conjunto de fatores que a gente, por isso a importância de estar todas nós aqui esclarecendo isso e como cada um tem um papel importante na recuperação desses indivíduos. Uma coisa assim que nem sempre eu vou ter acesso a ter todos esses profissionais, nem sempre eu vou conseguir ter um psicólogo, um nutricionista e um fisioterapeuta, né? Então, o que é mais importante, ou ir numa academia, né, um profissional de educação física, o principal de tudo é eu ser consciente. Se eu sou consciente, eu consigo, como a gente falou, hoje o acesso à informação é muito grande, então eu consigo fazer coisas, né, eu consigo ter uma alimentação saudável, de repente, não tendo acompanhamento, que eu não posso, o ideal seria que todos nós tivéssemos, mas eu consigo informação, né? O que eu posso comer, onde que eu busco esses alimentos, como a Kika falou, arroz e feijão, é tão simples e é tão saudável, né? A questão dos exercícios até de fisioterapia, os exercícios de prevenção, né? Os exercícios físicos e, né, a parte psicológica, né? Eu buscar fazer algo para mim, eu buscar conversar sobre isso, então assim, é claro que o ideal, e algumas pessoas não conseguem sozinhos, dependendo, né? Mas trabalhar principalmente na prevenção, né? É possível, sim, que a gente busque informação e que a gente consiga se prevenir dessas coisas, né? Sem precisar pagar para isso. Né? Eu acho que a consciência, acho que é a primeira coisa, né? Porque às vezes tem pessoas que pagam um profissional, mas não tem consciência, não fazem, né? Então não adianta, né? Eu acho que a primeira coisa é o ser humano estar consciente de que isso é importante, né? Daí a partir disso eu acho que dá para conseguir, né? Estar preocupado com a sua casa, que é o seu corpo, né? Exatamente. Então, pensando nisso, imagina um paciente que passou
20 dias internado, que teve aí uma grande perda de massa muscular, às vezes vai ter que voltar para casa, às vezes vai ficar afastado do trabalho, não consegue às vezes fazer uma fisioterapia. Então a gente também tem que ter uma empatia se um colega nosso passar por um momento desses, né? E a fisioterapia, por exemplo, às vezes ela não é depois que sai do hospital, muitas vezes começa lá dentro do hospital mesmo a fisioterapia, porque precisa fortalecer esse paciente para que ele tenha alta, né? E a nutrição também trabalha dentro do hospital, mas quando chega em casa o paciente também tem que dar continuidade, né? Esses cuidados na alimentação. Então, a alimentação ela é muito importante nesse processo, e aqui a gente entra principalmente com alimentos fontes de proteína. Aqui é importante a gente colocar esses alimentos em todas as refeições. Então, por exemplo, lá no desjejum, tentar colocar um queijo, que é fonte de proteína, um leite, um omelete, um ovo cozido. Nas refeições principais, colocar carnes. Nos lanches, tentar colocar o leite, o iogurte, castanhas, alimentos que vão estar fornecendo mais proteínas. O ovo é um alimento muito completo e rico em proteína e que nesse momento pode às vezes estar até nos lanches um ovo cozido, que vai estar nutrindo. E se muitas vezes não consegue pela alimentação, também é importante um suplemento de proteínas. E além, claro, da proteína, precisa de energia para recuperar. Então, mesmo que o paciente saia do hospital, está sem apetite, é importante que ele coma, porque o corpo dele precisa dessa energia. Então, está sem paladar, sem olfato, não estou conseguindo me alimentar direito. Mas faça um esforço, tenta aquilo que você consegue, tenta comer. E com o apoio da família, muitas vezes vai ser muito importante nesse momento. Então, se sugere fazer o desjejum, lanche, almoço, lanche da tarde, jantar, em média umas 5 refeições ao dia, para ter esse aporte de energia e de proteínas para uma boa recuperação. E não esquecendo da água. Para fazer músculo, precisa de água. Para recuperar essa massa muscular perdida, precisa de uma boa hidratação. Então, não dá para ficar o dia inteiro sem beber água. Então, foram essas as sequelas que eu mais atendi, que mais eu vi relatos e que eu quis trazer hoje um pouquinho aqui para vocês. Espero ter contribuído para o bem-estar e para a saúde dos colegas. É isso. Agora a Bianca vai falar um pouquinho da parte de fisioterapia, né? Isso, então, pessoal, dando continuidade ao que a Cirlei estava comentando e falando ali das sequelas, o que eu, com os meus pacientes, tenho notado, assim, das principais queixas, como já foi falado aqui, é o cansaço, a fadiga, né, que persiste pós o Covid. Relembrando, isso não é regra para todos, mas principalmente para quem chegou para mim como paciente e relatou. Fraqueza em membros inferiores, em pernas, cansaço para caminhar e algumas orientações antes de passar alguns exercícios para vocês, são alguns cuidados para quem já teve de vocês Covid ou tem algum familiar que tenha tido Covid e esteja com essas sequelas, é que primeiramente para fazer qualquer exercício exercício físico, esse paciente, ele tem que não está apresentando tontura, não está apresentando enjoo. A frequência cardíaca, que a gente pode acompanhar aqui pelo pescoço, pela artéria do pescoço ou pelo punho, ela tem que estar uma frequência cardíaca abaixo de 100 batimentos por minuto, tá? Acima disso, a gente já não aconselha fazer exercício físico. Outra recomendação também é referente à saturação, né? O que é a saturação? É aquele aparelhinho que a gente bota no dedo para ver o quanto de oxigênio tem circulante ali.
Tá, Bianca, mas eu não tenho esse aparelhinho, como é que eu vou fazer para saber? Uma das dicas que a gente dá é que quando a pessoa estiver praticando atividade física, essa pessoa relembrando que teve Covid, ela tem que estar fazendo, por exemplo, uma caminhada e ela conseguir conversar com uma outra pessoa, ela conseguir falar normalmente. A partir do momento que ela se torna ofegante, esse exercício tem que ser interrompido. Porque quer dizer, então, que ela está ofegante, a frequência cardíaca dela provavelmente deve ter subido e a saturação dela deve ter caído. O que é essa saturação cair? A saturação, quando a gente não indica exercício físico ou parar exercício físico, é abaixo de 88% de saturação, tá? Então, normalmente, quando eu estou com o paciente, que eu estou atendendo o paciente a domicílio, e estou realizando, eu acompanho, eu consigo acompanhar esse paciente pelo oxímetro. Mas, caso não tenha, a gente repara se a pessoa começa a ficar muito ofegante, muito cansada. Então, para o exercício físico, tá? Outra coisa que eu acabei esquecendo de comentar no início da nossa conversa sobre os sintomas, que existem os sintomas leves e os sintomas graves, né? Então, que a gente mais ou menos falou aqui, mas assim, os sintomas leves é o que já foi falado aqui, o cansaço, a falta de ar, né, que os pacientes relatam. Mas os sintomas graves, aí é o que vai afetar o nosso pulmão, que ele vai provocar uma fibrose pulmonar. O que acontece? Acontece um enrijecimento da parede do pulmão, e esse pulmão ele não consegue mais expandir. E aí essa falta de ar se torna persistente, gerando um cansaço, gerando um aumento da frequência cardíaca, gerando um aumento da pressão arterial. Então vira uma bola de neve, né, com vários probleminhas. O nosso objetivo então hoje aqui é eu apresentar para vocês alguns exercícios respiratórios que vocês possam fazer em casa. Então, esses exercícios, primeiro a gente vai começar com esses exercícios respiratórios. Por que a gente vai começar com esses exercícios respiratórios? Porque a gente precisa aprender alguns exercícios que vão auxiliar no fortalecimento da musculatura respiratória e também exercícios que vão aumentar a nossa capacidade pulmonar. O que isso significa? São exercícios que vão fazer o nosso pulmão expandir o que ele deve expandir, né? O que seria o ideal, né? O que é o expandir? É esse pulmão encher a capacidade que ele tem para ele encher. Bianca, então esses exercícios todo mundo pode fazer, independente se teve Covid ou não. Todo mundo. Eles são de prevenção também, né? Sim. E esse primeiro exercício aqui, ele é um exercício que ele é muito trabalhado também para pessoas que têm ansiedade, né? Então é um exercício respiratório que ele é muitas vezes indicado por médicos quando a pessoa está com crise de ansiedade, que é você ter uma respiração profunda. Então eu vou pedir para Kika para sentar aqui na cadeira. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar, então, as mãos na barriga, tá? E eu vou pedir para tu encher o pulmão de ar, quem estiver assistindo, se quiser ir fazendo junto, pode fazer. Encher o pulmão de ar, puxando o ar pelo nariz, levando o ar aqui na barriga e soltando o ar pela boca. Sente o ar entrando, então encher o pulmão de ar, leva o ar aqui para a barriga, enchendo a barriga de ar e vai soltando. E volta. Essas repetições você pode fazer até 10 repetições, tá? Lentamente. Tenta tirar o foco dos teus pensamentos e presta atenção nesse ar entrando e saindo, nesse teu pulmão expandindo e depois murchando como se fosse um balãozinho. Sinta sempre essa barriga aumentando e diminuindo. Por que a barriga tem que aumentar e diminuir? Para que a gente trabalhe a musculatura lá de baixo, que é o nosso diafragma. Tá? Esse músculo ele parece como se fosse um paraquedas de cabeça para baixo. Então, quando a gente enche o pulmão de ar,
ele vai expandir para baixo, tá bom? O outro exercício que ele é muito bom para quem quer trabalhar a expansão pulmonar, então agora a gente vai trabalhar a questão da expansão pulmonar, é o quê? A gente vai encher o nosso pulmão em 2 tempos, puxando o ar pelo nariz, e vamos soltar o ar em 2 tempos. Então eu vou fazer e soltar, tá bom? Enche, sempre levando o ar até a barriga. Cuidar para a gente não fazer uma respiração que a gente chama de respiração apical, que é trazer aqui em cima. Porque daí eu fico usando muito essa musculatura acessória. Então, trazer lá embaixo. Enche o pulmão de ar. 2 tempos. E solta em 2 tempos. E solta. De novo. É importante falar, né, que a impressão que dá é que você enche mais em cima, né? Mas a sensação que você sente realmente é o abdômen puxando e a caixa torácica sobe, né, no exercício. Perceba aqui, ó. Né, assim tem... a gente sente as costelas movimentando as costelas, né? Eu sinto mais a costela, né? As costelas movimentando, então parece que fica mais... E esse também 10 vezes. 10 vezes, tá? Conforme tu vai evoluindo, porque aqui para nós parece um exercício simples, mas para pessoas que tiveram Covid, esse exercício aqui, às vezes se a sequela tá muito acentuada, a gente tem que dar um intervalo. Faz o exercício, dá um intervalo de 1 minuto, repete o exercício, dá mais um intervalinho de 1 minuto, né? Entre um e outro, porque o paciente às vezes ele cansa nessa respiração. E por quê? Porque às vezes se o paciente teve uma fibrose pulmonar, esse pulmão não expande como o da Kika está expandindo aqui. Então ele tem uma respiração mais curta, tá? Então tudo isso daí tem que ser respeitado e é avaliado quando a gente está fazendo os exercícios, tá? Mas de um modo geral, é isso que tem que ser feito, 10 repetições. Se quiser aumentar, se não tem questão nenhuma respiratória e quiser aumentar, fazer 2 séries de 10, pode fazer também, bem tranquilo. Exercício, quando tu está trabalhando fortalecimento da musculatura, a gente tem que fazer as repetições respeitando o nosso corpo, a partir do momento que cansou, parou, tá? O próximo exercício é a mesma coisa, só que a gente vai fazer em 3 tempos. Então, eu vou puxar o ar, puxar o ar, puxar o ar, 3 vezes até encher todo o meu pulmão de ar e soltar em 3 tempos. Então, eu vou fazer e soltar, tá? Sempre com a boca aberta, não fazer biquinho, tá? O biquinho, querendo ou não, por um lado ele pode ser bom, porque ele dá uma resistência na saída de ar, mas nesse exercício a gente faz com a boca aberta. E só. Isso. Em seguida, tem um exercício onde a gente segura o ar de 5 a 10 segundos. Então, eu vou encher o meu pulmão, a capacidade máxima dele, vou encher, segurar de 5 a 10 segundos e quando eu soltar, eu vou soltar com a minha boca bem aberta e com força. Então, eu vou soltar... Tá? Desculpa te interromper. Eu acho importante comentar, principalmente nesse último exercício que a gente vai antes de fazer, é com a questão da hipertensão, né? Que se tiver com 180, 110, daí não é indicado fazer esse, né? Porque fica em apneia. Sim, isso aí. Esse então, agora de prender esse agora, esse que segura 5, então se a pessoa tá com pressão alterada, não é indicado nenhum exercício se a pessoa estiver com a pressão, né? Alterada. Igual a superior a 180 por 110. Isso. Então, principalmente exercícios que exigem apneia, né? Mas, de todo modo, é contraindicado qualquer tipo de exercício físico. Isso mesmo. É importante salientar. Isso é uma contraindicação mesmo. Indicação.
Então vamos lá, a gente vai encher o pulmão de ar, a capacidade máxima do teu pulmão. Segura 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5 e soltou rápido. Isso. Encheu o pulmão de ar. 1, 2, 3, 4, 5, soltou com força. De novo, enche o pulmão de ar. 1, 2, 3, 4, 5, soltou com força. Ai. E pessoal, assim, ó, vocês viram que esses exercícios respiratórios, é que eu que trabalho com isso, a gente começa a ir brincando, né? Ah, não, agora vamos fazer em 3 tempos, segurar 5 segundos e soltar de uma vez só, né? Ou vamos fazer em 2 tempos, segura 10 segundos e solta lentamente, como se estivesse soprando uma vela. Então a gente vai brincando. Outro exercício que aí que eu brinco que às vezes é como se a gente estivesse bufando, é o daí tu cerrar os lábios, né? Então é tu encher o teu pulmão de ar e quando tu soltar, tu vai soltar o ar com os lábios meio fechados. Então tu vai encher e tu vai soltar. Quando tu faz isso, tu sente que tu precisa de muito mais força para soltar esse ar, tá? Eu vou pedir para a Kika fazer. Enche o pulmão de ar e solta, esvaziando tudo. Então, tu precisa de muito mais força para fazer. Outro exercício também que eu trouxe aqui, que são todos esses exercícios que a gente fez e que todo mundo tem em casa, é uma garrafinha d'água. A gente vai colocar de água, dá para ser até um pouquinho menos da metade da garrafinha. A gente vai pegar um canudinho desses de plástico e todos os exercícios que foram feitos aqui vai ser feito dentro da garrafinha. Por quê? Porque a água, ela é um tipo de resistência, né? Então eu vou precisar fazer uma força. O canudo também, por ele ser um pouquinho mais fininho, também vai ser um tipo de resistência. Então como é que eu vou fazer? Todos os exercícios que eu orientei aqui para fazer, eu posso fazer com a garrafinha. Um dos exemplos é encher o meu pulmão de ar e vou soltar em 2 tempos. Tá? Enchi o meu pulmão de ar e vou soltar em 3 tempos. Então, todos esses exercícios podem ser feitos na garrafinha. Outro exercício é utilizar somente o canudinho. Pegar e respirar tanto no puxar o ar quanto no soltar o ar no canudinho. Então, eu vou puxar o ar e vou soltar o ar. Tudo pelo canudinho. O canudinho vai também fazer com que eu precise ter mais força na realização desses exercícios. Vocês vão perceber agora que eu e a Kika, a gente vai estar nos alternando aqui para realizar alguns exercícios. E por que da realização desses exercícios respiratórios antes da execução de alguns exercícios físicos? Porque vocês vão perceber que ambos vão estar unidos, né? O exercício respiratório, quando eu estou executando o exercício físico, ele tem que estar sendo feito junto, sincronizados os dois. Porque às vezes acontece do paciente fazer apneia, ele parar de respirar enquanto está executando um exercício, né? Então eu estou lá fazendo agachamento, sentando e levantando da cadeira, que é um dos exercícios que a gente vai demonstrar aqui, e aquele paciente para de respirar, e aquela pessoa, né? Eu estou acostumada a falar paciente. E isso eu noto dos pacientes COVID, que eles param de respirar, porque eles estão sentindo que a perna está fraca, e aí eles começam a prestar atenção naquilo e começa a dar aquela tensão e eles param de respirar. E tu vai ver a saturação vai caindo, né? E é porque ele parou de respirar, não é porque ele está com falta de oxigênio, é porque ele parou de respirar enquanto estava executando o exercício. Então sempre tem que estar lembrando, executando o exercício, respira, lembra de respirar, tá?
Vamos então iniciar os exercícios. Então, dando continuidade aos exercícios, né, para as pessoas, pacientes, indivíduos pós-Covid, a gente vai começar a trabalhar então com exercícios de fortalecimento muscular. Como foi dito, né, no decorrer da nossa apresentação, das nossas falas aqui sobre a sarcopenia, que é a perda da massa muscular, que acontece, né, que começa gradativamente aos 30 anos e com maior ênfase aos 50, por isso que os idosos, então, acabam tendo um pouquinho mais, a gente chama de grupo de risco, pessoas que sofreram mais com o Covid. A gente vai começar a trabalhar alguns exercícios de fortalecimento muscular, com alguns materiais alternativos que você tem na sua própria casa. Falamos com essa perda da massa muscular, principalmente para os membros inferiores e superiores, né? Cirlei comentou na fala dela da questão da diminuição da força dos membros superiores, pelo simples fato de pegar um copo d'água, né? Vai perdendo a força muscular, principalmente para aqueles que ficaram há algum tempo acamados. Então, para isso, a gente pode utilizar uma simples garrafinha de água que você tem na sua casa, né? Você pode começar com uma garrafa de água que já tem peso, e aí depois você pode utilizar areia, você pode colocar outro tipo de material, pedra, brita, enfim, para deixar um pouquinho mais aumentando o peso. Tá? O que é indicado? Que você que passou pelo Covid, que está se recuperando sempre, né, pós-indicação médica, porque você precisa ter a liberação médica também para estar fazendo exercício, cada caso é analisado individualmente, mas esses exercícios que serão repassados são exercícios básicos, são exercícios iniciais. Então você pode estar fazendo sem nenhum medo, tá? Seguindo as nossas dicas de respiração, né, de exercícios de execução, que são de fácil execução, e que você pode estar realizando, então, sem nenhum medo. Para você fazer o fortalecimento dos membros inferiores, com a garrafinha de água, você vai estender o braço, permanece sentada, e você vai fazer a flexão. Braço e volta. Deixa o seu antebraço apoiado na cadeira, e você vai trabalhar de 4 a 6 repetições, né? Nesse primeiro momento, parece tão poucas repetições, mas para a pessoa que teve essa perda, que precisou ficar acamado, 6 repetições já chega praticamente ao seu limite, tá? De fortalecimento para que você não tenha uma maior exigência do seu pulmão. Lembrando que agora a gente vai estar fazendo o trabalho de fortalecimento muscular, que também fortalece o seu pulmão. Mas esses que são específicos para grupos menores, eles são específicos para esse grupo muscular. Então, você fez as de 4 a 6 repetições, você vai para o outro lado, você vai fazer de 4 a 6 repetições. Uma coisa que a gente pega e comenta sempre, eu gosto muito de falar para os meus pacientes nessa fase inicial de recuperação, que é o que a Kika falou, é que o que importa é a qualidade do exercício e não a quantidade do exercício, tá? Então, não quer dizer que tu tem que fazer 20 para ter o resultado, tu tem que estar fazendo com qualidade, sentindo, e tu perceber o que o teu corpo está te dizendo, porque você pode começar a apresentar fadiga. Talvez tu possa explicar um pouquinho qual é os sintomas de uma fadiga, do muscular, talvez. Você tem, quando Sim. você fala, não sei se é bem comum, a gente vai usar, eu falo assim, entre 4 e 6 repetições, tá? Então, pra mim, né, que não passei pelo Covid, que eu não tive que ter, né, trabalho com exercício físico, tem uma certa resistência muscular, pra mim tá super leve, 4, 5, 6 repetições é super tranquilo. Então, o que acontece? Pra pessoa que passou pelo Covid, ela tem com esse enfraquecimento muscular, ela vai estar fazendo uma repetição, ela desce, faz um movimento completo, sobe a segunda, tá subindo tranquilamente, né? Tá conseguindo fazer o exercício. A gente trabalha sempre a questão da respiração, então respira e solta devagar. É muito importante frisar que o movimento, você precisa controlar o movimento de descida, né? De ter um movimento, a execução final dele. Então o que aconteceu? Eu fiz 5 repetições, às 6 eu comecei a sentir, é como se eu tivesse, tá? Eu vou simular uma fadiga, meu braço começou a tremer, eu tô perdendo a força, veja que eu tô fazendo força aqui para que vocês percebam o que é a fadiga muscular, ou leva o músculo à exaustão. Então isso, para quem já treina, precisa ter bastante peso, enfim, né? Mas para a pessoa que passou pelo Covid, essa é a exaustão. Então, se eu falei pro meu, né, pro servidor, pro indivíduo que está assistindo, você faz 6 repetições, mesmo com a garrafinha d'água, e eu cheguei lá na 4, 5, eu estou começando a fadigar, é sinal de que eu preciso parar, tá? O músculo. Então essas repetições, elas vão acontecendo gradativamente. Então, conforme eu vou evoluindo, eu posso ir aumentando essas repetições.
Mas para o paciente pós-Covid, que passou pelo fisioterapeuta, já está na parte de recuperação muscular, então a gente orienta de 4 a 6 repetições, né? Sempre enfatizando que cada indivíduo é cada indivíduo. Então eu trabalhei agora, nesse primeiro exercício, um fortalecimento para bíceps, certo? Aí, para mim não sobrecarregar os membros superiores, eu vou trabalhar um membro inferior, tá? Então eu estou com enfraquecimento, né, nos membros inferiores, eu subo uma perna de cada vez. Tá? Encosta e sobe para trabalhar o quadríceps, tá? Então veja que você, com o seu próprio, sem nenhum peso, o seu próprio peso do seu corpo, você já força, você já trabalha a sua musculatura, tá? Aí você fez de um lado, vai fazer do outro, né? Depende do paciente, ele já pode fazer, ou do indivíduo, ele já pode fazer a repetição alternada, tá? Qual que é o ideal para o início desse trabalho de fortalecimento? Que a pessoa faça, no máximo, até 45 minutos no primeiro momento. Tem pessoas que não conseguem fazer 15, 20 minutos. Então, vai depender de cada nível, né? De cada individualidade. Mas esses exercícios que eles são, né? Que você exige menos, né? Por exemplo, exercício sentado, você está exigindo a força de um membro, né? De um membro, você não está exigindo dos outros. Então, começar com esses exercícios, você vai fazer as repetições, tá? Pode fazer 2 vezes por semana e aí depois você pode ir progredindo nessas orientações. Ah, mas eu não passei pelo Covid, eu posso fazer esse exercício? Pode, a gente tem outras alternativas também. Com a utilização de terra band, por exemplo, você pode pesar esse exercício. Você pode, né, os terra band, os elásticos, né, as faixas elásticas, como a gente chama, é um dos acessórios que é de fácil acesso que você pode ter em casa. Então você pode colocar no seu pé e amarrar na sua cadeira, tá? Então esse é um nível um pouquinho mais avançado para trabalhar. Você pode deixar aqui você ver a tua intensidade, né? Então você deixa ele bem floxinho aqui para mostrar para vocês que eu vou exigir um pouquinho mais de força na minha perna. Então, o que eu vou manter? Uma boa postura, um alinhamento, vou me manter firme na cadeira e eu vou fazer o mesmo movimento, tá? Flexão, né? A extensão para fortalecer os membros inferiores, tá? Outra dica que eu às vezes dou para meus pacientes domiciliares é às vezes pegar meio quilo de sal, saquinho de meio quilo de sal e amarrar no tornozelo. Também começa com meio quilo, depois pega 1 quilo e amarra no tornozelo e faz, que aí é com a elevação com carga. Outro exercício também que você pode fazer ainda, fazendo alguns exercícios que são sentados, é trabalhar agora. Se você fez a flexão do braço, você vai fazer a extensão para trabalhar o tríceps, né? Muito importante. Então, você vai colocar o peso. Eu acho que eu vou virar um pouquinho aqui para que fique melhor a visualização. Você está sentada. E o movimento, ó, mantém o braço do ladinho e empurrar para trás. Ó, são movimentos simples, com uma simples garrafa de água, que vai ajudar no teu fortalecimento muscular. A gente fala da garrafinha de água porque é uma coisa bem, né, que a maioria das pessoas tem em casa, mas também pode ser utilizado, né, um pezinho, 1 quilo de sal, conforme a Bianca falou. Você pode ir trazendo algumas alternativas com os próprios materiais que você tem em casa. Então você faz unilateral, faz de um lado, depois faz do outro. Se tiver um pouquinho, né, como eu demonstrei a flexão, eu consegui já fazer com os dois, exige um pouquinho mais de força. Eu posso trabalhar com os dois ao mesmo tempo, né? Com os dois ao mesmo tempo. Assim como os membros inferiores, né? Eu trabalhei unilateral primeiro, depois eu posso trabalhar os dois juntos, tá? Fica um paciente que está, né, pós-Covid, digamos. Esses exercícios é bom fazer todo dia ou alternar? Um dia descansa? Como que... O ideal é fazer 2 vezes na semana. 2 vezes. 2 vezes na semana. Por exemplo, até aqui a gente vai passar alguns exercícios, uma sequência de exercícios que eles podem fazer 2 vezes na semana, né? E os de pulmão ali, de respiração? Esses podem ser feitos até 2 vezes ao dia. Claro que cada um é cada um, né? Vai depender o grau também, né? Tem alguns que vão conseguir fazer 10, 15 minutos e vão ter um grau de dificuldade. Tem pessoas que você pode fazer esse exercício todo dia, mas a indicação primeira de 2 vai dependendo do nível. 2, 3, depois você vai aumentando gradativamente. Porque o descanso também é importante. O descanso é importante. Né?
E uma coisa importante de ressaltar aqui é que a gente começou demonstrando esses exercícios com carga. Quando o paciente, no caso de ser um paciente que a recém está se recuperando do Covid e está querendo fazer esses exercícios, fazer esses mesmos movimentos, mas sem a carga, só com o peso do membro, tá? Como a Kika demonstrou na perna, faz a mesma coisa com o braço, ou quer ter a garrafinha só para segurar, mas a garrafinha vazia, tá? E aí vai evoluindo com o tempo, tá? Botando peso, pode encher metade da garrafinha d'água, depois evolui para garrafinha cheia. Outra coisa também desses exercícios que a Kika falou é referente à respiração, né, Kika? Por exemplo, ali ela deu um exemplo da extensão, né, do braço, trabalhar tríceps. Eu aconselharia, quando for abrir aqui, encher o pulmão de ar, porque a gente aproveitaria essa abertura da musculatura do peitoral aqui para o nosso pulmão encher o pulmão de ar. Então fazia... E volta. Já trabalho com pulmão também. Uhum. Que são os exercícios de peito, né? Que você segura aí sem nenhum peso na mão, inspira. Abre o peito e volta. E fecha. Então, quando eu abro, eu trabalho as costas, os costais, né? Então, fecha. Inspira. Veja que o movimento ele é lento. E ele volta lento. E a questão de estar sustentando o meu braço também, eu estou desenvolvendo também um trabalho de fortalecimento dos ombros, né? Então, por isso que, para o paciente que está iniciando, para ele fazer 4 a 6 repetições, utilizando o movimento correto, inspira, ele já vai ter uma sobrecarga do seu próprio membro de ombros. Então, às vezes, 4, 5 repetições, no máximo 6, ele já vai ser o suficiente para iniciar o fortalecimento. Então, dentre inúmeros exercícios que tem, a gente escolheu alguns para trabalhando com vocês. Falamos então desse enfraquecimento, né, dos membros inferiores e superiores. A gente fez até agora os movimentos na posição sentada. Tá? E se ele está com enfraquecimento das pernas, né, os membros inferiores, muitas vezes é difícil ele começar a fazer o agachamento, que é um movimento multiarticular, que trabalha mais grupos musculares sem nenhum tipo de apoio. Consegue trazer a cadeira, por gentileza? Acho que Está posicionando então a cadeira agora de lado para que o movimento fique. Então a gente orienta que o paciente sente, né, mais à frente. A Bianca primeiro vai demonstrar como é que é na fase da fisioterapia, né, como é que faz, que é o que o fisioterapeuta inicia trabalhando, né, que é sempre ter um apoiado, apoio. Ou tu pode fazer com uma outra cadeira na frente ou na frente da mesa, né, onde tu almoça e tudo mais. Então tu vai sempre se apoiar, tu vai encher o pulmão de ar e quando soltar o ar, tu vai levantar. Então enche o pulmão de ar, solta o ar e levanta fazendo a força. Enche o pulmão de ar, solta o ar e senta controlando a descida e sentando. De novo, enche o pulmão de ar, solta o ar e sobe. Enche o pulmão de ar, solta o ar e vai descendo, controlando a descida. Eu vejo que como é mais difícil, né? Fazendo com a própria respiração. A gente tem um hábito, às vezes, de fazer esse mesmo exercício sem a respiração. Então, a importância agora para o paciente do Covid, pós-Covid, é essa trabalhando da respiração. Eu já estou num nível um pouquinho maior, já tenho um pouquinho mais de força. A respiração ela não fica tão orientada, tão perceptível, né? Você já começa a criar essa consciência, você já começa a fazer a tua força com a própria perna. Veja que se eu tivesse feito força na mão, a cadeira ia se deslocar, então é importante que o indivíduo tenha consciência que ele precisa fazer força nas suas pernas, né? Então, inspira. Sempre quando você soltar a respiração, você vai levantar e aí você começa a subir e descer um pouquinho mais rápido, né? Porque você já está criando uma força. Então, inspira, solta a respiração e volta, tá? Ok, passei nesse estágio, estou com um pouquinho de força, já trabalhei algumas semanas, eu já consigo fazer o movimento sem o apoio, né?
Então, vai começar sem apoio nenhum, pode apoiar nas suas pernas, vai fazer o mesmo movimento, levanta, senta na cadeira como segurança, né? De preferência nenhuma cadeira de rodinha, para que não aconteça nenhuma queda também, sempre firme. Subiu e solta, tá? Não vou ficar falando o tempo inteiro da respiração, que a gente já tem o hábito, então lembra sempre de respirar e expirar. E aí depois a evolução desse exercício, então, é que você levante, tá? Use a cadeira com um movimento que você não deixe com que o seu joelho passe da ponta do pé para que não haja nenhuma lesão nos seus joelhos, nas suas articulações, e você vai ter a consciência corporal encostou e volta. Então, está ciente que se acontecer um desequilíbrio, a cadeira está aí, você vai sentar e levantar para que você tenha um movimento um pouquinho mais completo e você faça um pouco mais de força nas suas pernas, tá? Então, esses seriam alguns exercícios que você faz com a cadeira. Outro que a gente faz para trabalhar o posterior, que começamos sem a carga, né? Depois de em pé, é fazer a flexão, né? Lembra que antes a gente fez a extensão sentada, então trabalhar o posterior da sua coxa. Então você sobe e desce de 4 a 6 repetições, tá? Então inspira, solta a respiração, tá? Vai alternar a perna, o mesmo movimento. Então são exercícios de fortalecimento sem auxílio agora de material, só com o peso do seu próprio corpo. E aí depois disso você pode usar alguns materiais de apoio, né? Tem a terra band e assim você tem também 1 quilo de alimento que você pode estar fazendo. Um outro exercício que você pode estar fazendo na sua casa, também sentada, é trabalhar o fortalecimento na parte interna, né, das suas pernas. Então você vai sentar um pouquinho mais à frente, com o auxílio de uma bola ou de uma própria almofada da sua casa, você vai colocar a bola entre as pernas, tá? Alinha o seu joelho, né, com os pés, não deixa ele muito afastado, também não muito para dentro, deixa ele no ângulo que você consiga fazer aproximar e afastar. Então, força para fechar e volta, né? Bianca, aqui também a gente pode usar a respiração, né? Inspira, solta e faz força. Eu sempre oriento, sempre quando for fazer a força, solta o ar, tá? Então, sempre quando tá forçando, solta o ar. Isso, inspira, solta, fazendo a força. E todos esses exercícios se transformam também na mesma coisa, não é brincadeira. Com essa almofada eu posso estar ao mesmo tempo trabalhando perna, como também posso estar trabalhando o braço. Isso. Então eu posso estar apertando ali a perna e levantando o braço para cima e volta. Então a gente pode estar trabalhando os 2 membros ao mesmo tempo. Claro, quando o paciente já estiver mais evoluído. Com o mesmo material, ainda com a almofada ou com a bola ou até com o próprio bastão, né, o cabo de vassoura, você pode fazer os exercícios acima. Então, né, sobe e desce devagar. Esse caso da bola, eu oriento, quando for levantar o braço, aí enche o pulmão de ar. Lembrando sempre, estou expandindo o peito, então eu tenho que encher o meu pulmão de ar para que o meu pulmão expanda mais. Então, estou abrindo. E aí, solta. Inspira. E solta. E esse pode ser feito com cabo de vassoura também, a mesma coisa. E solta. Esse também que eu gosto de fazer, que dá para fazer a mesma coisa, só que daí o paciente vai lá embaixo. Aí enche. E volta. E aí quando ele solta, como tu tá pressionando o abdômen, ele bota uma pressão que tu consegue soltar o ar com mais força. Olha como é bom ter a contribuição da Bianca, que é físio, né? Tem muitos exercícios que veja que como fisioterapeuta, ela trabalha muito essa questão da respiração, ela trabalha inclusive com pacientes, né, do pós-Covid.
No meu caso, eu trabalho fortalecimento, né? A gente trabalha a respiração, mas ela trabalha de uma forma um pouco mais ampla, enfatizando muito essa questão do encher o pulmão. Que lá na sua prática do dia a dia do exercício físico, a gente não trabalha tanto o enchimento como a gente está enfatizando aqui, né, nessa nossa orientação aqui, que é um pouquinho diferente, mas por que a gente deve precisar sempre que são para esse grupo de pessoas. Então, se você, mesmo que você não tenha passado o fortalecimento, ele é super importante e deve ser feito a partir, né, obrigatoriamente a partir dos 30 anos, considerando que tem a perda de massa muscular. Então, quanto mais velho você fica, quanto mais a gente vai passar pelo processo de envelhecer, menos massa muscular a gente consegue ir mantendo naturalmente. Então, a gente precisa, sim, fazer treinamento de força. Alguns exercícios a gente mostrou com a força do próprio corpo, né, que você não precisa de auxílio nenhum, e alguns exercícios a gente vai utilizando os materiais. Então, eu tenho aqui do lado, a gente fez sentado, aí tem o exercício de abrir, né, Bianca, o pulmão. Então, inspira e volta. Né? Ou lateral, inspira E tem um volta, outro que eu né? gosto muito de fazer Abre também. e volta, e aí você veja aqui na altura do ombro e volta. Eu gosto de trabalhar, só para mim finalizar aqui, eu vou até trocar, pegar agora o cabo de vassoura. Eu gosto de trabalhar com os meus alunos, é que você afasta na largura do seu quadril, né? Aí você inspira e solta, veja, na altura do ombro, tá? E eu quero ganhar um pouquinho mais de amplitude, eu subo um pouquinho mais. Né? Enche e volta. Sempre controlando o movimento, tanto de subida como de descida, tá? E ainda, né, você pode estar trabalhando nesse conjunto todo. No primeiro momento, você mantém a tua postura, abre bem o peito, tira o calcanhar do chão, contrai bem a sua panturrilha. E aí, quando você estiver se sentindo um pouquinho mais forte, já ganhou um pouco mais de força muscular, você pode fazer um movimento conjunto. Então, subiu, tira o calcanhar, desce, soltando a respiração. Tá? São movimentos de amplitude. Inspira e volta. Voltando àquele exercício que você estava fazendo de abrir, né? Que eu tinha pego o elástico, mas dá para fazer com pezinho também, que é fazer a abertura lateral, né? Então tu vem numa diagonal, né? Abrindo, então tu trabalha um lado do teu corpo, um lado do teu pulmão, né? O teu pulmão direito, e depois faz pro teu pulmão esquerdo para expandir esse lado do peitoral aqui da musculatura. Que eu fiz com a bola, né? Eu Com a mostrei com bola, a bola. é. Então fecha. Ela pode fazer com pezinho, Tá, né? é. Também, ou com elástico, se tiver o elástico. Primeiro, né? Sempre com o auxílio do próprio corpo, né? E aí depois você vai utilizando materiais para você ganhando mais força. Mais alguns exercícios que a gente pode estar utilizando ao lado do espaço é você utilizar os exercícios de chão. Né? Então, se você não tem o colchonete, você pode utilizar uma toalha, não tem problema, né, na sua casa, desde que fique firme, né, que seja um local firme. Então, você deixa a mão do lado do seu corpo, tá? Ali um pouquinho a sua perna, deixa a pontinha do pé levemente voltada para fora. Você vai tirar a região pélvica, né, o assoalho pélvico do chão. Então, inspira e solta. Tá? Inspira e solta. Eu não sei se na física vocês trabalham no contrário. Inspira e solta. Inspira e solta. E esse exercício a gente sempre orienta de dar uma contraída na musculatura do bumbum, né? Porque assim evita de fazer aquela curvatura maior na lombar. Então, se tiver essa de contrair a musculatura do bumbum, auxilia. Isso, por isso que vocês percebam que a gente sobe, não há necessidade de fazer uma hiperextensão, que é jogar o quadril lá. Não tem essa necessidade, nem deve ser feito. Então, sobe, tá? Alinha até o joelho, né? Você veja que fica na diagonal e você volta. Então, contrai glúteo, inspira e solta, tá? Você pode segurar um pouquinho em cima, inspira
e solta. E dá pra colocar a bola, né? Que fica também no meio das pernas. Sim. Você pode fazer aquele exercício que a gente fez na cadeira, então. Também só o de pressionar, né? Enquanto tiver com a coluna bem apoiadinha no chão, tá? E também de fazer a elevação, tá? Pressionando a bola. E você pode fazer um pouco de isometria, que trabalha e fortalece a musculatura conforme você vai ganhando força e vai voltando. Você pode contar, subir, contrair, 5 segundinhos em cima e você volta. Um exercício também que é muito importante para a gente fazer, né? Esses pacientes, indivíduos que ficaram muito tempo acamados ou que tem essa questão do cansaço, dessa perda muscular gradativa, com os exercícios de fortalecimento para a coluna. Embora a gente pense que o abdominal ele seja só para manter um abdômen mais, né, ter ou não ter uma saliência, né? Ele é super indicado para o fortalecimento, então, da coluna, que é o que mantém, né? Que é o que é a nossa base. Então, você pode utilizar a bola, vou manter ali para vocês verem qual é o movimento. Eu tirei o pé do chão, né? A minha coluna fica toda no chão, tá? E você volta, tá? Sem eu não tenho a bola, não estou com a almofada, estou só com o peso do corpo. Sobe e volta. E volta, tá? Aí eu vou fazer abdominal, vou fazer para a parte inferior, preciso fazer para a parte superior e eu sinto dor no pescoço. Coloca a sua mão na perna, desliza e volta, tá? Então inspira, solta a respiração e volta. Inspira, quando soltou a respiração, volta, olha no meio da sua perna. Tá? Então, são exercícios básicos, tá? Mantendo sempre a coluna. Então, esses 2 exercícios que eu passei, eu optei por esses, porque não tem contraindicação para ninguém. Então, tem problema na coluna, tem hérnia, ele não é contraindicado, porque você mantém a tua coluna toda no chão, certo? Então, depois desses exercícios de fortalecimento, você pode fazer um alongamento também, que é importante. Então, deixa a perna estendida, mantém a coluna ereta. Para finalizar, então, a gente tem alguns exercícios ainda de respiração. Então, você vai trazer as suas pernas na linha do quadril, tá? Vamos descer na lateral. Tá? Você vai ajeitar. Isso, a mão vai pode juntar, estender botar as 2 mãos lá juntas. lá na frente. Isso. Tá? Aí tu vai encher o pulmão de ar. Quando tu encher o pulmão de ar, tu vai rodar só o teu tronco. E vem, abre bem, e aí E volta. volta, soltando o ar. Enche o pulmão de ar, roda e volta. Depois faz para o outro lado. Esse exercício também é muito bom se você jogar os 2 lados, né? Para o relaxamento da sua coluna. Né? Então, daqui a pouco você fez o exercício respiratório, né? Já alonga, relaxa um pouquinho aqui a coluna, antes de você estar virando para o outro lado. Então, virou, faz os exercícios, né, de respiração. Né? E aí você joga os 2 braços para o outro lado e relaxa a sua coluna. Tá? Então, E esse mesmo exercício pode depois, com a evolução, ser usado com um elástico. um elástico, com um pezinho, Com né? pezinho. Os halteres, com a garrafinha de água. Então, qualquer dica agora também cuidar no levantar isso para todas as pessoas. Você não vai sentar, vai virar de lado e vai levantar. Então, por fim, né? Nós teríamos inúmeros exercícios, a gente escolheu alguns, denominou alguns para estar passando para vocês. E falar também um pouquinho da importância da caminhada, né? Para todos, né? A segunda Organização Mundial de Saúde, ela orienta que as pessoas caminhem pelo menos 30 minutinhos, faz 30 minutinhos de atividade física diariamente. Então, é importante que esses indivíduos que passaram pós-Covid voltem com suas caminhadas, né? Que façam suas caminhadas em qual período? No horário que se sentir melhor, não tem um melhor de manhã ou à noite, mas aquele que a pessoa se sentir bem. E que os benefícios da caminhada, elas são inúmeras, né? Ela ajuda na questão do diabetes, do colesterol, da obesidade, ajuda
Oi? Hipertensão. Na hipertensão, né? No fortalecimento, porque ele fortalece também os membros inferiores. E ele tem, então, a caminhada tem inúmeros benefícios, então, que é indicado para as pessoas, então, do Covid e para toda a população em geral. E no bem-estar emocional, né? Porque às vezes você tá naquela depressão, né? De estar ali naquela situação, aí você sai um pouco de casa, né? Você respira um ar diferente, né? Vê coisas diferentes, é importante para isso também. E a gente sabe da importância, né? Tem pessoas que saem caminhar na rua, mas tem gente ainda que tem o receio de sair, né? Fazer algum exercício na rua. Então faz na sua própria casa, pega o corredor da sua casa, ou vai na calçada na frente, vai e volta, não tem problema, mas já é uma caminhada. Já é um movimento. E claro que a gente fala no mínimo 30 minutos, mas no início a gente começa gradativo, 15, 20, 25, 30 minutos. Sempre considerando aqueles sintomas, aqueles sinais que você sentir. Se estiver com sintomas, né, indicação nenhuma de fazer. Se você estiver sentindo tontura, fraqueza, muito cansaço, então enjoo, né, evitar, ou se fizer um exercício acompanhado de um profissional ou de alguém que esteja próximo, né, a fazer a caminhada, precisa ter um profissional do lado, não necessariamente, mas alguém, um familiar que possa estar fazendo a caminhada junto até, para não sofrer um desequilíbrio, uma queda, né, uma queda para poder ter outras lesões, né, decorrência de uma queda qualquer também. Acho que é isso. Então, pessoal, a gente agradece o tempo que vocês disponibilizaram para nos assistir e esperamos ter contribuído de alguma maneira, né, para o bem-estar de todos. Obrigada!